primeiro lugar, obrigada pelo convite para falar sobre medicalização, especialmente no que se refere ao uso de medicamentos em crianças e adolescentes. Eu queria dizer que eu sou psicóloga e isso é importante porque eu tenho algumas considerações a fazer. A primeira delas é que há 26 anos, agora em dezembro, eu trabalho com crianças e adolescentes e com saúde e desenvolvimento de crianças e adolescentes. Nesse tempo eu avaliei e acompanhei por volta de 700 crianças. Então eu vim falar hoje a partir da minha experiência profissional. Eu não tenho nenhum compromisso com nenhum grupo que defenda ou que ataque a questão do uso de medicação ou da realização de diagnósticos de transtornos mentais na infância e adolescência. E não tenho nenhum compromisso com a indústria farmacêutica, nem agenda, eles me mandam, eles não sabem da minha existência. Então o que eu queria era isso, tá reforçando o fato de que eu vim falar da minha experiência profissional. Eu estou representando a mim mesma e não a nenhum grupo de qualquer natureza. Eu tenho nos últimos tempos me preocupado com algumas falas e a divulgação na imprensa de algumas ideias com relação à realização de diagnósticos de transtornos mentais em crianças e adolescentes e as possibilidades de tratamento. Então a gente tem visto na mídia falas dizendo que a criança hoje é diagnosticada e medicada em função de interesses econômicos que estão escondidos por trás desses processos, que transtornos que vêm sendo estudados há muito tempo, como dislexia, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, não existem, são uma fabricação social que servem ao enquadramento da criança numa certa forma social. A gente tem ouvido que o problema da escolarização, do aprendizado, não está na criança, está na escola, que a simples mudança, ou que a complexa mudança da relação ensino-aprendizagem isoladamente seria suficiente para eliminar as dificuldades do aprendizado. Muitos profissionais de várias áreas, da medicina, da psicologia, da fonoaudiologia, se declarando contrários a movimentos de implementação de saúde pública, de programas e políticas de saúde pública que visem diagnosticar as dificuldades de aprendizagem, os transtornos mentais na infância e na adolescência e principalmente um movimento, especialmente agora no segundo semestre, muito grande, contrário, por princípio, ao uso de medicação para o tratamento de sintomas que são considerados sintomas sociais e não sintomas do indivíduo. A gente sabe, já está bem documentado, que os transtornos mentais, sejam eles da infância ou do adulto, eles são resultado de uma interação de 3 grandes influências. Uma influência genética, uma vulnerabilidade do indivíduo para desenvolver alterações do funcionamento neurológico, influências biológicas, que são as alterações cerebrais ou neurológicas que ocorrem no funcionamento do indivíduo, e um aspecto ambiental que inclui a família, as interações familiares, a saúde mental dos pais, a forma como os pais criam as estratégias de criação dos filhos, a escola, o sistema de ensino e sua relação com a aprendizagem, a família de uma forma mais ampla e a cultura familiar, a comunidade onde o indivíduo está inserido e a cultura e as políticas dessa comunidade de uma forma mais ampla. Quando a gente pensa como se organiza o funcionamento de um indivíduo e que ele sofre essas influências dessas 3 grandes áreas, a gente automaticamente vai pensar também como que a gente pode intervir para favorecer o desenvolvimento saudável desse indivíduo.
Nos aspectos genéticos, a gente hoje ainda não tem intervenções importantes, comprovadas, que a gente possa alterar esse curso, né, de desenvolvimento, a possibilidade de um curso específico de desenvolvimento. Nos aspectos sociais, existe uma gama imensa de intervenções que são no comportamento do indivíduo, que são na família do indivíduo, que são na comunidade onde o indivíduo mora e na escola, pensando a escola como parte dessa comunidade do indivíduo. Nos aspectos biológicos, a gente tem as possibilidades de intervenções medicamentosas, como parte desse conjunto, de um contexto de intervenções, um conjunto mais amplo. Do meu ponto de vista, a grande questão e o debate não deveria se centrar em usar ou não usar medicação, seja para criança, para adolescente ou para adulto, para tratar dos transtornos mentais, incluindo os transtornos de aprendizagem nesse conjunto. Para mim, pessoalmente, a grande discussão deveria se centrar no qual é o objetivo do diagnóstico, o que é diagnóstico, qual é o objetivo do diagnóstico e qual é a qualidade do diagnóstico realizado. Quanta validade esse diagnóstico tem, porque ele vai ser base para as decisões de encaminhamentos e de intervenções que serão propostas depois disso. O diagnóstico em si, ele não é bom nem ruim, mas ele pode ser bom ou ser ruim a depender do objetivo que ele cumpra. Então, a gente pode falar, no meu ponto de vista, a gente pode falar de um diagnóstico ruim quando ele só tem por objetivo rotular o indivíduo e quando ele justifica a não tomada de ação. Quando eu digo, se esse indivíduo tem esse diagnóstico, o problema é dele, e, portanto, não há nada que eu, como professor, como mãe, como chefe, como tio, como avô, como médico, tenho o que fazer por esse indivíduo. Ele passa a ser só um rótulo, e um rótulo que exclui o indivíduo da sociedade, das possibilidades de desenvolvimento. Por outro lado, um diagnóstico é muito útil, e eu considero um bom diagnóstico quando ele tem por objetivo trazer uma melhor compreensão do funcionamento do indivíduo, não apenas num aspecto neurobiológico, mas num aspecto que englobe um contexto mais amplo desse funcionamento, os contextos sociais e de interação do indivíduo, que avalie não apenas as fraquezas do indivíduo, mas as forças também, quais são as áreas onde aquela pessoa está capacitada, onde ela tem habilidades que são habilidades úteis para ela exercer a sua cidadania, para ela exercer o seu aprendizado e as suas ações do dia a dia. E quando esse diagnóstico, ele serve de norteador para a intervenção. Então, se eu tenho uma compreensão ampla do que está acontecendo com aquele indivíduo, em todas as áreas do seu funcionamento, eu tenho como definir quais seriam e de que natureza seriam as intervenções necessárias para promover o desenvolvimento e a saúde da pessoa. Do meu ponto de vista, um diagnóstico bom e um diagnóstico responsável é um diagnóstico que inclui mais do que um profissional, porque nenhum de nós é formado para aprender e apreender todas as áreas do funcionamento do indivíduo. Então, é um diagnóstico que inclua uma equipe e que nessa equipe seja incluído o indivíduo sendo avaliado e sua família, onde inclua profissionais como psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, o que for cabível numa determinada situação, que inclua os professores, que inclua os membros da família, às vezes são apenas os genitores, às vezes são outras pessoas que ajudam no cuidado do dia a dia da criança e que conhecem profundamente o funcionamento da criança, podem ser
cuidadores profissionais, podem ser avós, podem ser bisavós, podem ser professores, se a escola fica, se a criança fica na escola em período integral, e os professores ou os pedagogos, a escola, trazendo uma compreensão sobre o funcionamento dos processos de aprendizagem da criança, do adolescente ou do adulto. Só saber se o indivíduo tem A ou B ou C não é útil para a pessoa. Ele é útil quando ele é norteador das intervenções que serão adotadas